Graça e paz. Estava conversando com o Luiz essa semana, como é sério estar aqui no púlpito. Quem está aqui, pelo menos para mim, eu fico com medo, sabe? Porque é uma grande responsabilidade. E eu olho para mim e eu sou tão pequenininho. Enfim. Peço que o povo de Deus abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós lemos já 3 capítulos e até final do mês nós vamos estudar toda a carta. Vocês vão sair daqui sabendo quem escreveu, qual foi o contexto da carta, qual foi o propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta, como era essa igreja, como eram aqueles irmãos. E acho que vai ser um tempo proveitoso. No primeiro domingo nós vimos que o povo de Deus vive uma verdadeira espiritualidade, certo? Estão comigo? Domingo passado vimos que o povo de Deus vive a história de Deus pelo presente, passado e futuro, né? Hoje a gente vai continuar seguindo o texto bíblico. Hoje vai ser mais fácil porque o texto é menor, então, apenas 12 versículos. Vamos ler a palavra de Deus, que essa é a melhor parte do culto, porque a palavra não falha. O Pedro falha, o Pedro é pequenininho, ainda que eu estude, ainda que isso aqui não falha, isso aqui não falha. Vamos ler. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Senhor, a Tua palavra é perfeita, ela é poderosa, o pregador é tão pecador, fraco. Como nós cantamos aqui, eu preciso do Senhor. Fala com os meus irmãos como o Senhor já tem falado comigo. É tão difícil ser santo como o Senhor é. Nos ajude. Tem misericórdia de mim.
tem misericórdia do seu povo. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Na quinta-feira, eu e o presbítero Luiz tivemos a graça de visitar o neto, né? São José dos Campos, certo? Foi um tempo tão gostoso. A gente saiu daqui cedinho, a gente foi para a editora. Para quem não sabe, a nossa denominação tem uma editora muito conhecida, muito grande, uma editora muito boa, que a Regina trabalha lá. E a gente saiu da editora, conhecemos, foi um momento tão gostoso, tão legal. E depois a gente visitou o Neto e a Natália, irmãos queridos, irmãos muito amados. Que tempo especial. E aí depois a gente foi almoçar na casa de uns amigos nossos, lá do seminário. O irmão Ezequias e a irmã Sirlene. E na mesa do almoço a gente teve alguns papos interessantes. Um deles foi a importância de não parar. Quando você começar a fazer algo, você começa e não para. Alguém fez o propósito de, nesse ano, ir para a academia e não parar? Geralmente a gente tem alguns propósitos assim, né? Isso é bom para a saúde. A gente começar a se exercitar e não parar. E não parar. E aí, no meio dessa conversa, eu lembrei do avô da Natália, que tem 80 anos. E você olha para aquele cara, um mineiro raiz, lá do interior, pensa num cara que está inteiro. Você não dá 80 anos para ele. E aí você chega na fazenda, 14h, você não vai encontrar ele em casa. Com certeza não vai. Provavelmente ele está montado no cavalo, cuidando da fazenda em cima do cavalo, com 80 anos. Ou dirigindo um trator, ou andando a pé pela fazenda. O que deu saúde a esse cara? O que deu saúde para esse homem? Ele começou a se exercitar desde cedo e não parou. A importância de continuar, a importância de prosseguir, a importância de se desenvolver. E o raciocínio é análogo, não só para a saúde. Pensa só o pediatra. Agora, com Timóteo, a gente tem que levar ele no pediatra com uma certa frequência. Os pais sabem disso. E aí a gente chega na casa dos avós, ou dos irmãos que são mais velhos, e a gente recebe a seguinte recomendação: coloca meia, está frio. Ah, e o andador? Ele não usa andador? E a comida? Pode suco? Como é? Já pode dar açúcar para ele? E aí a gente recebe outras informações do pediatra. O pediatra, ele fala que não precisa colocar meia. O pediatra fala que não pode açúcar. O pediatra nos informou também que andador não é tão bom hoje. Por que não? Porque o pediatra continuou estudando, continuou progredindo, continuou aprendendo para ter mais informações. E, meus irmãos, a vida cristã, a caminhada cristã, é uma caminhada de continuar, de não parar, de continuar aprendendo, de continuar crescendo. Essa é a caminhada cristã. O texto de hoje vai nos ensinar que o povo de Deus continua. O povo de Deus prossegue em crescimento. O povo de Deus prossegue numa verdadeira espiritualidade. Então, grave essa frase. Grave essa frase. O povo de Deus continua progredindo. E nós vamos ver isso em 3 partes, os irmãos que estão anotando aí. Primeira parte, verso 1 e verso 2, nós vamos ver a exortação de Paulo a continuar na fé. E o motivo da gente continuar progredindo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, Paulo nos dá um exemplo aonde nós devemos continuar progredindo. E o primeiro exemplo que ele dá, que é o nosso segundo tópico, é na vida sexual. Do verso 3 a 8. E aqui está uma parte muito difícil, porque a gente vai falar muito sobre sexo.
E a terceira parte, o terceiro exemplo que Paulo nos dá, é que o povo de Deus se mantém e continua progredindo em uma verdadeira espiritualidade sendo mostrada no amor fraternal, no amor que nós temos uns com os outros, do verso 9 a 10. Então, em primeiro lugar, a exortação para a gente continuar. Até aqui, até o capítulo 3, Paulo não dá nenhum ensinamento muito formal. A gente viu no primeiro capítulo que Paulo começa agradecendo. É uma igreja especial, então o capítulo 1 inteiro é uma ação de graças que Paulo faz àquela igreja dos Tessalonicenses. No capítulo 2, Paulo conta a sua história, conta o passado, como foi a plantação, o que ele fez, conta o que aconteceu depois, ali naquele momento presente, conta os planos futuros que ele tem. Ele deseja ir visitar os Tessalonicenses e ora para que eles se santifiquem. E agora, nessa segunda metade da carta, Paulo começa a dar alguns ensinamentos mais formais. Ele começa a exortar aquela igreja. E para começar, o que significa a palavra exortação, que está aí no versículo 1? Exortação nas Escrituras é uma chamada de atenção, seja por um motivo bom, seja por um motivo ruim. Então, se eu quero, por exemplo, chamar a atenção de alguém, repreender alguém, confrontar alguém, meu irmão, você está pecando, você está errado. Claro, isso em amor, isso é uma exortação. Mas a exortação, ela também pode ser boa, é um consolo, é um conforto, é a gente estar junto. Isso é exortação. De qualquer forma, exortação, em última análise, é uma chamada de atenção, e é isso que Paulo está fazendo com os Tessalonicenses, chamando a atenção deles. Agora, Paulo chama a atenção dos Tessalonicenses, ele exorta os Tessalonicenses na autoridade de quem? Quem é Paulo na fila do pão? E aí Paulo, ele meio que imita os oradores da época. Porque os oradores da época falavam assim: eu exorto você pelo poder de Zeus, eu exorto você pelo poder dos deuses gregos e o imperador romano. E Paulo fala assim: eu exorto em Jesus. Porque Paulo sabe que a autoridade não é dele, a autoridade é de Jesus. O pai e a mãe só é autoridade sobre o filho porque Jesus deu ao pai e à mãe. Isso significa, então, que nós precisamos ser autoridades como Jesus, porque é dele quem vem o poder. O professor de escola bíblica dominical só pode chamar a atenção e exortar a criança porque Jesus deu autoridade ao professor. E o professor vai ter que ser autoridade como Jesus foi. E aqui a gente já tem uma grande lição. Porque se a vida cristã é uma vida comunitária, nós exortamos uns aos outros. O Marquinhos, ele tem todo o direito, não só o direito, o dever de chegar em mim e falar: Pedro, em amor e na autoridade de Jesus, você está errado. Pedro, você precisa melhorar aqui. Pedro, você está pecando. Nós precisamos fazer isso uns com os outros, porque nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus se exorta mutuamente. Nós fazemos isso na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é o conteúdo dessa exortação? Qual é o conteúdo desse pedido? Conteúdo, no caso de Paulo, como diz no final do verso 1, é que essa igreja continue progredindo cada vez mais. E a palavra continuar progredindo aqui no grego, não são duas palavras, é uma só. A ideia de aumentar,
crescer, ganhar, progredir, abundar. Paulo está falando assim, olha, cresçam, abundem, transbordem, continuem crescendo. Essa é a ideia que Paulo dá. Então, meus irmãos, se nós somos o povo de Deus, a gente não fica parado. Ouvi uma história de um irmão norte-americano, e ele perguntaram para ele, como que está a sua vida espiritual? Ela está parada, está estagnada. Isso não existe. Ou o cristão cresce, ou não. Não existe. Paulo coloca isso. Continuem crescendo. E para crescer, meus irmãos, a gente precisa aprender mais do Senhor. A gente precisa estar mais junto dele. A gente não se aposenta da vida cristã. A gente não descansa da vida cristã. A vida cristã não é uma vida estática. A vida cristã não morre, a vida cristã não para, a vida cristã sempre continua. Então, meus irmãos, se nós precisamos crescer e continuar progredindo, como que eu vou crescer se eu não vou para o culto? Que é ordem, mandamento do Senhor. Já ouvi um irmão muito querido, não é daqui, graças a Deus, falando assim, eu não vou para o culto, Pedro, porque eu não estou aprendendo nada novo. Agora, perceba o erro dessa frase. O erro de achar que você vai para o culto só para aprender. Primeiro você vai para o culto porque é uma ordem de Deus, é um meio de graça. A gente sai daqui revigorado, com mais fé. Culto é isso. A gente vem para o culto para cultuar, não para assistir o culto. A gente não é passivo, a gente canta junto, a gente adora junto, a gente confessa junto. Se a vida cristã é uma vida que não para, que sempre progride, que sempre melhora, então nós progredimos também em conhecimento. Ninguém para de aprender, meus irmãos. Como que essa pessoa fala, eu não aprendo mais nada? Ela sabe de tudo? Não é possível. Não é possível, porque se sabe de tudo é igual a Deus. E não tem como, né? O cristão não para de aprender. O cristão não para de aprender. E aí, meus irmãos, qual o motivo agora para a gente não vir para a escola dominical? A gente está aprendendo ali. Pergunta para qualquer jovem o significado da palavra Cristo. O jovem hoje da Santa Isabel sabe explicar qual é o propósito de uma genealogia. Os jovens estão aprendendo. Se nós precisamos aprender e continuar progredindo, crescendo na vida cristã, por que a gente não vê vídeo, lê livros e até mesmo entra num curso de teologia? Hoje qualquer um estuda teologia, estuda a Bíblia. A gente tem o Betel, converse com a irmã Ana Paula. Com certeza vai ter um curso que se encaixa na sua rotina. Confere. Você tem o Invisible College, que é um programa de filosofia, de teologia. Você vai estudar sobre o culto, sobre a vida cristã, sobre leitura das Escrituras. Você tem o curso da nossa própria denominação, curso teológico por módulos, o CTM. Junte aí uns irmãos da igreja de São Paulo. Chama o pastor Ferreira, pastor, traz o CTM para cá. A gente quer continuar aprendendo mais das Escrituras. Hoje a gente tem muito acesso à informação, e meus irmãos, como diz o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E hoje os nossos poderes estão com informação aqui. A gente tem uma grande responsabilidade de continuar aprendendo as Escrituras. A gente não pode parar. A gente não pode parar. E aí, antes de ir para o segundo ponto, você tem progredido cada vez mais?
Se você olhar para o mês passado ou para o ano passado, você está mais crente? Você está orando mais? Você está lendo mais a Bíblia? Você está decorando mais versículo? Você está sabendo mais teologia? Você está mais próximo do Senhor? Ou você está parado? Você está parado. Continuem a progredir. Essa é a mensagem de Paulo para os Tessalonicenses e também para nós. E aí, duas áreas que ele exemplifica o contínuo crescimento para nós é a vida sexual, onde nós vamos entrar agora, e depois, em seguida, o amor fraternal. E aqui, então, a gente entra no segundo ponto. Os irmãos que estão anotando, segundo ponto, exemplo de continuidade, a vida sexual. Para isso, no versículo 3, Paulo começa dizendo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que continuemos progredindo e que cada dia que passar sejamos mais santos. Santificação é isso, é um processo de você se tornar mais santo, mais parecido com aquele que é santo. Mas antes da gente pensar um pouco nessa santidade, volta um pouco e grave a seguinte frase: esta é a vontade de Deus. A gente não pode passar batido por essa frase. Porque se Paulo diz, esta é a vontade de Deus então ela é revelada. Eu e você sabemos qual é a vontade de Deus. Para mim e para a sua vida, é o quê? Ser mais santos. E aqui a gente já faz uma grande distinção. Porque o cristianismo não é uma religião de mistério, de ocultismo. A gente não precisa ter dúvida, o que o Senhor quer para mim? Não existe dúvida. O Senhor quer que eu e você sejamos mais santos. Mais santos. Às vezes a gente se parece com essas outras religiões de dúvidas. Gente, Deus se revela. Deus está falando. E toda vez que a gente abre a palavra dEle, Ele está falando comigo e com você. Não tem dúvida. A vontade de Deus é essa, que eu e você, a gente seja mais santo. E aí, para isso, é estudar, é orar, é conversar com outros irmãos. É isso. É isso. Agora, voltando um pouco para o argumento paulino, que se precisamos ter uma vida santa, uma vida totalmente santa, então todas as áreas da nossa vida precisam ser santos. A nossa vida financeira precisa ser santa. A nossa playlist no Spotify deve ser uma playlist santa. As nossas conversas devem ser conversas santas, mas não só isso, a nossa vida sexual deve ser uma vida santa. Por isso que Paulo fala na parte final do verso 3, se abstenham da prostituição. E aí, antes de entender o que Paulo quer dizer com se abstenham da prostituição, a gente vai ter que voltar lá atrás, lá na cidade de Tessalônica, para entender o que estava acontecendo ali. Como que eles viam o sexo? Como que eles se portavam diante do sexo? Em primeiro lugar, os tessalonicenses achavam comum que os jovens do sexo masculino tivessem relação sexual antes do casamento. Nada diferente da nossa sociedade, né? Mas não apenas isso. Um homem, ou melhor, a sociedade grega, que muito influenciou a igreja de Tessalônica, tinha o seguinte costume: um homem podia comprar uma mulher para ser sua escrava sexual. E as prostitutas, Pedro? As prostitutas podiam satisfazer qualquer um, mas se eu comprasse a minha escrava, eu tinha direito sobre ela. Era comum isso na cidade de Tessalônica. Paulo está rebatendo esse tipo de coisa. Vou ler para vocês um pensamento da época, tá bom? O pensador diz assim: as amantes mantemos por prazer, as concubinas para o cuidado diário das nossas pessoas.
E as esposas? Para que servem as esposas, então? Para nos dar filhos legítimos e para sermos fiéis guardiões das nossas casas. Plutarco, um filósofo, diz que, então, por causa disso, a esposa não deveria ficar zangada se seu marido buscasse prazer sexual com outra mulher. E aí imagino que as mulheres estão bravas agora com Plutarco, né? Mas perceba o pensamento da época, meus irmãos. O pensamento era que o homem podia ter relação sexual com qualquer uma. E a esposa só servia para reproduzir. Então, Paulo tem que lutar contra esse tipo de coisa. Então, o que ele quer dizer com se abstenham da prostituição? Prostituição aqui, no grego, é uma palavrinha chamada porneia. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, porque parece com pornografia. Vem daí. Porneia, uma boa tradução de porneia, é o que a NVI traz, imoralidade sexual. Então Paulo está falando, olha, fiquem longe, não tenham, fujam da imoralidade sexual. Então, como assim, Paulo? Como assim? O que você quer dizer com fugir da imoralidade sexual? Fugir da porneia? Paulo está falando assim, fujam do sexo antes do casamento, fujam do sexo fora do casamento, fujam daquele sexo que não é definido por Deus na criação, homem e mulher. Fujam da fornicação, fujam da pornografia, fujam da masturbação e qualquer coisa que for parecida com isso. É isso que Paulo está falando aqui. Olha que coisa séria. Paulo continua dizendo no versículo 4, que a vontade de Deus deve governar a minha e a sua sexualidade. A vontade de Deus deve governar a sexualidade dos filhos de Deus. E assim os cristãos devem se controlar os seus corpos, como aqueles que esperam receber honras de Deus. E aí, vamos ler comigo o versículo 5 na NVI. Queria que projetasse o versículo 5. Olha aí. Ainda na ideia de dominar o corpo. Que que o nosso corpo não seja dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, eu e você, meu irmão, nós que fazemos parte do povo de Deus, não devemos ser dominados, governados por esses desejos, por desejos que se inflamam, desejos que são ruins. Afinal, isso vem de pessoas que não temem a Deus. São as pessoas que não temem a Deus que têm relação sexual com todo mundo. São as pessoas que não temem a Deus que são viciados em pornografia. É conduta de gente que não teme a Deus que escapa do casamento. E aí, meus irmãos, se nós somos dominados, então, pela santidade de Deus, que deve me fazer tremer quando eu subo aqui no púlpito, mesmo tendo uma palavra tão difícil, o que tem nos dominado? O que tem guiado a sua prática sexual? Será que são os seus desejos? Meus irmãos, os nossos desejos nem sempre são ruins. A nossa escolha nem sempre é ruim. Mas o pecado acaba com tudo. Por isso que os nossos relacionamentos não são perfeitos, não são ideais. A nossa vida sexual não é perfeita. Culpa do pecado. Você fala assim, por que esse cara não gosta da pessoa de outro sexo? E o argumento de Paulo em Romanos capítulo 1, que isso é consequência do pecado. Mas o que cabe a nós fazer o quê? Moldar os nossos desejos. Moldar os nossos desejos para
acabar com essa vontade de sair beijando todo mundo por aí. Acabar com os nossos desejos de ver pornografia no celular. A gente precisa controlar o nosso desejo de dar uma escapada no casamento. Como fazemos isso? Agostinho nos ajuda. A ordem dos nossos amores. É necessário amar mais uma coisa primeiro, que a gente deixa de amar outra. É necessário, então, mesmo que a gente tenha o desejo, mesmo que a gente seja tentado, amar mais a Deus. Porque quando a gente ama mais a Deus, a gente deixa de amar outras coisas. E aí, meus irmãos, como estão os nossos amores? O que a gente tem amado mais? Será que a gente tem amado mais os nossos desejos? Será que na hora do vamos ver, na hora que você está com o celular na mão para assistir pornografia, você ama mais quem? O Senhor? O Espírito que habita em você? Ou a santidade de Deus? Na hora de trocar mensagens para fugir do seu casamento, o que vai controlar os seus desejos? Quem você ama mais? Quem você ama mais? O Senhor e a sua santidade, a sua reverência, ou seus desejos? Quem é dominado pelos desejos são os pagãos, como diz o apóstolo Paulo. E ainda nesse sentido, Paulo comenta no versículo 6, olha aí na sua Bíblia, que ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Ele estava comentando alguns problemas, né, como eu já comentei, que podiam estar acontecendo na cidade de Tessalônica. E então, o que significa defraudação? Defraudação é uma palavra que tem dois sentidos. Um sentido mais antigo, a gente vai olhar posteriormente esse sentido, e um sentido um tanto quanto atual. O sentido antigo é você pegar algo de alguém de forma ilícita. É uma espécie de roubo. Por que Paulo coloca isso falando sobre vida sexual? A resposta é simples. Porque a gente tem uma tendência, meus irmãos, de querer tirar uma casquinha. Como assim? Vamos fazer algo hoje. A gente está noivo, está próximo de casar. Tirar uma casquinha. Vamos se beijar, é só uma festa. Depois vai passar. Tirar uma casquinha. Não defraude seu irmão. Não defraude seu irmão. E o segundo sentido é uma ideia de, ainda nessa ideia de roubar, mas você criar uma expectativa no seu irmão e não cumprir essa expectativa. E aí, minhas irmãs, muito cuidado, porque homem é fera de fazer isso. O homem gosta de enrolar, de chamar no WhatsApp, conversar altas horas, e as irmãs podem cair, se apaixonar, e aí o cara vem com a história de, eu não queria nada. Proteja o sentimento da sua irmã. Irmã, é recíproco também, acontece com homens também, mas protejam os seus irmãos, não defraude os seus irmãos. A gente precisa tomar cuidado com piadinhas, com as irmãs, com os irmãos que estão numa idade um pouco mais avançada, mas não casaram. E a gente fazer piadinhas para brincar com o coração e o sentimento dos nossos irmãos. Gente, Paulo coloca, não defraude o seu irmão. Não defraude o seu irmão. Por quê? Versículo 7, olha aí. Deus nos chamou para a pureza.
Deus nos chamou para a pureza. Isso não é puro. Isso não é o que Deus quer. Deus quer relacionamentos saudáveis. Relacionamentos certinhos, sabe? A gente faz as coisas certinhas, segue os passos certinhos. Pureza, pureza. Algo que me consolou. Isso aqui foi para mim. Versículo 8. Paulo argumenta que quem rejeita essas coisas não rejeita homens, mas rejeita o próprio Deus. E eu fiquei assim, Deus, tem misericórdia de mim. É tão difícil falar isso aqui. E aí o Senhor falou, Pedro, não é uma mensagem sua. Você não é dono do púlpito. Paulo entendeu que a mensagem não é de Paulo. Não era dele. A mensagem é de Deus. Quem rejeita essas coisas não rejeita homens. Rejeita Deus. Rejeita Deus. Isso é muito sério. E aí, meus irmãos, antes da gente passar para o terceiro e último ponto, eu queria fazer uma breve observação, puxando para um tema contemporâneo. E aqui eu queria fazer uma ressalva muito importante. Eu vou acabar exemplificando para pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Mas lembrando que isso aqui é a interpretação do próprio texto bíblico. E a gente precisa entender o que Paulo está colocando no contexto dele. E aí, para os meus irmãos que estão anotando as pregações, e parabéns por isso, abre um parênteses na sua nota e coloca a seguinte pergunta: por que esse tema da sexualidade, do sexo, é importante para o cristianismo? Por que para a gente é um tema caro? É um tema que vale a pena a gente lutar. É um tema importante. Não é um tema de gente velha, antiquada, que moralista, legalista. Não é isso. Por que esse é um tema importante para a gente? Será que é um tema importante só pelo legalismo? A regra, pela regra? Porque existe um pensamento dos de fora de que o cristão, ele vive certinho, ele é regradinho, assim, sabe? Ele é meio quadrado, cumpre as regras e tal. Será que a gente é visto pelos de fora só como o povo que não faz sexo antes do casamento? Por quê? Por que isso é sério para a gente? Por que isso é relevante para a gente? Por que isso não se brinca? Por que quando Paulo fala de santidade, exorta os Tessalonicenses sobre santidade, ele dá um exemplo de vida sexual? Porque, meus irmãos, atividade sexual é um mistério. É um mistério em que sentido? É um mistério porque quando a gente faz sexo, a gente está apontando para o relacionamento entre Cristo e a igreja. O sexo é uma espécie de meio de graça. Acontece algo transcendental no sexo. É meio louco de falar isso. Paulo também é um cara muito curioso. Em Efésios, eu estou tirando isso de Efésios 5, tá, meus irmãos? Quando Paulo começa a tratar em Efésios 5 e Efésios 6 sobre relacionamento entre as pessoas, ele vai falar sobre marido e mulher, sobre pais e filhos, senhores e escravos. Mas na parte, quando ele fala de homem e mulher, Paulo fala sobre a atividade do homem. O homem precisa dar a vida pela sua mulher. Não é brincadeira o casamento. É sério. É necessário dar a vida pela mulher. Pela vida. E a mulher respeitar, honrar, ser submissa ao seu marido. E aí Paulo, no final, ele joga uma bomba para a gente. Ele fala assim, mas eu não estou falando só do homem e da mulher. Eu estou falando de Cristo e a igreja. Por isso que o sexo é algo sério. Porque é uma analogia com Cristo e a igreja. Então, se a gente mancha o sexo,
se a gente mancha a sexualidade, se a gente diz que pode fazer sexo antes do casamento, se a gente diz que está tudo bem adulterar, se a gente diz que está tudo bem ver pornografia, se a gente diz que está tudo bem pessoas do mesmo sexo se relacionarem, a gente não está manchando o sexo e o casamento pelo sexo ou pelo casamento. A gente está manchando a relação entre Cristo e a igreja. Nota de rodapé dentro do meu parênteses. Alguns da comunidade LGBTQIAPN+, vão argumentar que o sexo é só sexo. Só sexo. Então eu posso fazer o sexo porque é só o meu corpo que está indo ali. Não é a minha pessoa, não é a minha alma. É só o prazer. Mas isso é antagônico, isso é oposto à visão cristã. Por quê? Porque não é possível separar o corpo de quem você é. Meus irmãos, o ser humano é o corpo. Nós somos um corpo. Cristo veio como corpo, e Ele ressuscitou como corpo, e no céu nós vamos ter um corpo. E esse corpo vai funcionar. Vai funcionar. Ser humano é ser um corpo, não ter um corpo. Então, não é possível fazer nada dessas coisas. Nenhuma dessas imoralidades sexuais. Não é possível porneia, porque nós somos íntegros. Porque nós somos o corpo. E nós somos uma analogia entre o nosso Senhor e a Santa Igreja, comprada por meio do precioso sangue, como diz o apóstolo Pedro. Por fim, Paulo nos dá um exemplo, não só um exemplo sobre a vida sexual, santidade na vida sexual, mas um exemplo também sobre a vida comunitária, sobre o amor fraternal. Nós vamos ver isso no verso 9 ao verso 12. Então, se o povo de Deus, em primeiro lugar, continua crescendo, continua progredindo, continua se expandindo, aumentando no conhecimento de Deus e em santidade. Vimos em segundo lugar, no segundo ponto, que Paulo nos exorta a santidade em um dos aspectos da nossa vida, que foi a vida sexual. E agora o amor fraternal. Para isso, basta ler o verso 9. Paulo diz o seguinte no verso 9, olha aí na sua Bíblia. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Então note, Paulo deseja que os irmãos de Tessalônica, assim como os irmãos de Santa Isabel, continuem a amar uns aos outros. Detalhe também que o texto grego vai nos ajudar. Instruídos por Deus. Olha aí, instruídos por Deus. Grifa essa palavra aí, se você puder. No grego, é uma palavra só. Por que isso é relevante? Por que você fica falando essas coisas, Pedro? Porque é como se Paulo tivesse cunhado uma palavra. Primeira vez que essa palavra aparece. Qual a relevância disso? É que os irmãos de Tessalônica não aprenderam de qualquer um. Eles não foram instruídos por qualquer um. Eles não aprenderam de qualquer um. Eles não ouviram essas coisas de qualquer um, senão do próprio Deus. Como que eles aprenderam se Deus não está ali, não está presente, se eles não veem Deus? Se eles não podem ouvir a voz de Deus diretamente? E a resposta é simples. Abra em Jeremias 31, versículo 33. Volta aí para o Antigo Testamento. A resposta está aqui. Jeremias 31, verso 33. Diz assim: porque esta
é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus nos ensina diretamente, nós somos instruídos por Deus na nova aliança, feita por meio do sangue de Cristo. E aí, como? Como Deus nos instrui? Como Deus nos ensina? É só ler. Só ler. Só ler. E aí fica a pergunta: se somos ensinados pelo próprio Deus, como que tem sido o nosso ensino? Será que a gente tem aprendido de Deus? E aí eu volto para o primeiro ponto. Será que a gente sabe mais coisa do que a gente sabia 1 ano atrás? A gente não está aprendendo do próprio Deus? A gente tem progredido e aprendido do próprio Deus cada vez mais? E se a resposta for não, eu tenho certeza que o problema não está no professor. Porque esse professor é muito bom. Porque esse professor é top. Porque esse professor é 10. Esse professor é 10. Não dependa dos outros, meus irmãos, para aprender de Deus. Dependa apenas dele. Para isso, leia a sua palavra. O que Deus nos ensina? Que amemos uns aos outros. Ainda no versículo 10, a palavra nos responde. Paulo diz que aquela igreja ama quem? Todos os irmãos da Macedônia. E note, perceba, Paulo poderia falar assim: a igreja de Tessalônica ama muito uns aos outros. Seria uma igreja boa, unida. Paulo poderia falar assim: a igreja de Tessalônica ama a sua família. Que bom, eles têm famílias unidas, famílias que se amam. Paulo poderia falar assim: a igreja de Tessalônica amam os amigos que eles têm, os vizinhos que eles têm. Mas Paulo vai além. Paulo vai além. Paulo diz que eles amam todos os irmãos da Macedônia. Não é um grupo específico, não é um grupo restrito. Agora, se fosse eu olharia e falaria assim: cara, essa igreja é muito boa mesmo, porque eles amam toda a região. É muita gente para amar. Como pode? Tá bom. Mas para Paulo não tá bom. Para Deus não tá bom. Por isso que Paulo continua dizendo: vocês precisam progredir. Vocês não podem parar no muito bom. Vocês não podem parar no excelente, porque o padrão não é o muito bom, porque o padrão não é o excelente. O padrão é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Continuem progredindo. E existem muitas formas de amar, né? A gente consegue pensar em várias formas de amar. A gente pode presentear alguém, a gente pode hospedar alguém em casa, a gente pode doar alguma coisa para alguém, mas o apóstolo Paulo nos dá 2 formas de continuarmos a crescer e progredir no amor ao próximo. Versículo 11 nos mostra essas 2 formas: cuidar do que é nosso e trabalhar com as próprias mãos. O cuidar do que é nosso é muito simples. Cuidar da sua vida, evitar fofoca. Isso é uma forma de amar o irmão. Quando a gente olha para Atos, eu sei que os irmãos leram em casa, como foi a plantação da igreja de Tessalônica. Nós falamos um pouco disso na primeira pregação.
Depois, Paulo vai para Atenas, onde provavelmente ele escreve a carta. E ali em Atenas tem algo curioso. Paulo chega ali no Areópago, começa a pregar, evangelizar, discutir como filósofo. Paulo tem uma envergadura cultural muito grande. Paulo é um cara inteligente, ele é sagaz, ele sabe o que está fazendo. E aí o pessoal de Atenas começa a chegar e o texto bíblico fala assim, e eles queriam saber das últimas notícias. Atenas, era comum, na cidade de Atenas, a fofoca. Ninguém queria cuidar do que era seu, queria cuidar do que é do outro. Atenas é tipo uma revista Caras. Meus irmãos, uma forma da gente amar os nossos irmãos é cuidando do que é nosso. É nosso. Mas não só isso, trabalhar com as próprias mãos. Trabalhar com as próprias mãos. Voltando ainda para os gregos tinham o pensamento de que trabalho de verdade, trabalho qualificado, era só filósofo que fazia. Olhar para o céu, ficar refletindo. Sabe, quando você pensa em filósofo, você pensa em um cara que viaja, né? Os gregos achavam isso, que trabalhava de verdade o filósofo, o político. Engraçado, né? Categorias que a gente hoje, profissões hoje que a gente não valoriza. E Paulo fala assim, não, meus irmãos, a gente precisa valorizar o trabalho. Trabalhe com as suas próprias mãos. A gente estava conversando isso, eu, o Fernando e o Luiz essa semana. Como falta pessoas que amam o trabalho. Amam o trabalho. E como que o trabalho faz com que eu ame o meu irmão? No versículo 12, Paulo dá um exemplo. Que a gente se porte com dignidade para com os de fora e nada venham a precisar. Para que a gente não viva dependendo dos de fora, sugando os de fora, sendo um fardo para os de fora e também para os de dentro. Também para os de dentro. E aqui a gente precisa pensar algumas coisas. Já finalizando. O primeiro problema que a cultura brasileira tem é de achar que o trabalho é desnecessário. A gente vai ver, não sei se a gente vai ver porque é uma exposição de 2 Tessalonicenses. Aí tem que pedir para o pastor Ferreira, cenas dos próximos capítulos, enfim. 2 Tessalonicenses vai nos informar que alguns irmãos de Tessalônica pararam de trabalhar. Falaram assim, Jesus está voltando. Por que eu vou trabalhar? É um bom pensamento, né? Mas, meus irmãos, isso é um perigo. Porque trabalho não é um fardo. Trabalho não é ruim. Trabalho é uma bênção de Deus. E se te alegra, a gente vai trabalhar no céu, tá? Muito para a glória dele. E sem pecado. Sem pecado. Eu lembro de um vídeo do Zeca Pagodinho. Ele, em um programa da Globo. Zeca, qual é uma das coisas que você mais se arrepende? Ele 8 horas da manhã, com o chopp na mesa, fala assim, pensa, para um pouco, fala, trabalhar. Meus irmãos, o trabalho é uma dádiva. O trabalho é bom. Paulo recomenda que a gente trabalhe com as nossas mãos para amar os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos. Para que a gente possa doar, compartilhar, presentear, ajudar, ofertar na igreja, ofertar na vida do irmão. Trabalho é uma dádiva e é uma forma de amor fraternal. E não apenas isso, o segundo problema que a gente enfrenta e os tessalonicenses enfrentam é que nós não podemos ficar dependendo especialmente dos de fora. Então eu vou parar de trabalhar e vou ficar pedindo ajuda, pedindo auxílio. Muito cuidado, muito cuidado. Durante muito tempo lá na igreja eu trabalhei com o Ministério de Ação Social. E meu irmão, para mim, muito exemplar
na vida como um todo, e especialmente no cuidado com os pobres. Ele sempre me falou assim: Pedro, sempre que você for ajudar alguém, observe, pergunte, recado aí para os diáconos. Observe, pergunte, porque existem pedintes profissionais. Qual é a profissão do cara? Pedir. Pedir. Essa pessoa é um fardo. E eu lembro de atender algumas pessoas no Ministério de Ação Social, e a gente fala assim: olha, amigo, a gente não dá dinheiro. A gente te ajuda a trabalhar. Então me fala alguma coisa que você faz. Você costura? Beleza, então a gente vai comprar pano para você, a gente vai comprar linha de costura. Você tem a máquina? Tem, então beleza. Se não tivesse, a gente compra a máquina para você, a gente vai fazer tudo para você, mas você vai costurar. Depois você volta aqui na igreja, a gente tem uma equipe que vai te ajudar na contabilidade. E aí a gente vai mostrar as finanças, quanto você gastou, o tempo que você gastou, como que você vai gastar o seu dinheiro que você conquistou por meio do trabalho. E aí a gente explicava isso para muitos. Aí não, beleza, não preciso mais, ia embora. Pedinte profissional. Meu irmão, trabalho é uma demonstração de como nós podemos amar os nossos irmãos. Então, por fim, concluindo o sermão, a gente viu que Paulo exorta os Tessalonicenses e também nos exorta, em primeiro lugar, a continuar progredindo. Em segundo lugar, a gente precisa continuar progredindo na nossa vida sexual. E, em terceiro lugar, continuar progredindo no amor aos irmãos. Que difícil. Que difícil. Mas teve um homem que foi muito exemplar nesse sentido. Um homem que se propôs a fazer algo e terminou a sua obra. Que começou, falou, eu vou começar. E terminou aquilo que se propôs a fazer. Esse homem continuou até o fim, mesmo sendo um trabalho muito difícil. Muito difícil. Esse homem foi um exemplo santo e perfeito na sua vida sexual, mesmo sendo rodeado de várias mulheres, em nenhum momento defraudou nenhuma das suas irmãs. Foi puro sexualmente. Foi puro. Pelo contrário, esse homem deu a vida pela sua noiva. Deu a vida pela sua noiva, com o propósito de torná-la santa, assim como ele era. Esse homem, chamado Jesus Cristo, também foi uma referência no amor fraternal. Ele chamou aqueles que creem nele de amigos, de filhos. Ele nunca foi um peso, um fardo. Nunca foi, porque ele sempre soube fazer o seu trabalho muito bem. E nós estamos aqui, igreja, povo de Deus, porque ele realizou o trabalho por nós. Ele se dispôs a se tornar como nós, humanos, feito de carne e osso, para morrer numa cruz injustamente, para salvar todo aquele que nele crê, e ressuscitar ao terceiro dia. Ele começou e não parou, ele continuou progredindo em sua missão, e um dia, ainda em missão, voltará para resgatar o seu povo, os escolhidos, a igreja. Nós vamos falar isso domingo que vem, a volta de Jesus. Você, quando Jesus voltar, para onde você vai? Você tem certeza da sua missão? Você parou de crescer no Evangelho? Reflita nisso, meu irmão. A gente, depois de tudo isso, se pergunta, por que Paulo quer falar logo sobre isso? Por que Paulo deseja que o seu povo continue progredindo? Por que Paulo deseja que o povo de Deus seja santo na vida sexual? Por que Paulo deseja que o povo de Deus seja santo e continue progredindo no amor ao próximo? E o próprio Paulo responde em Tito 2, 13 e 14, dizendo, Cristo Jesus se deu por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si mesmo
Um povo exclusivamente seu, só seu, zeloso de boas obras. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e faça a tua obra nas nossas vidas. Obrigado por Jesus. Em nome dele que oramos.